Olá, que bom sempre estarmos juntos, pensando, refletindo na Palavra de Deus. Eu amo as Escrituras Sagradas porque a Palavra de Deus me dá direção. Eu acho muito interessante quando Jesus diz assim: o homem que edifica a sua casa sobre a Palavra, referindo-se àquele que ouve a Palavra e a pratica e obedece. Então ele diz assim: o homem que faz isto, o homem que ouve a palavra, que a pratica, que não é meramente ouvinte, porque muitos hoje são ouvintes e não praticantes. Aquele que pratica, ele disse: eu vou assemelhar, vou comparar este homem, vou ter a referência deste homem como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia, mas sobre a rocha. E então Jesus vai dizendo o seguinte: este homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele tem um outro paralelo a ele que construiu a sua casa sobre a areia. E ele faz agora duas avaliações, duas comparações. Aquele que construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu a casa sobre a areia, estão juntos. Sobre eles vêm as mesmas situações. Os rios enchem, as torrentes de águas dão contra aquela casa, os ventos impetuosos, as tempestades dão contra aquela casa, as duas estão ali edificadas. E disse Jesus: aquele homem que praticou, ele edificou a sua casa sobre a rocha. O outro ouviu também as mesmas coisas, mas estava sobre a areia. E diz Jesus então que a queda daquela casa que estava edificada sobre a areia foi grande, a sua ruína foi terrível. Aquela que está edificada sobre a rocha, disse Jesus, ela não caiu. Veja bem, sofreram as mesmas coisas. A diferença não estava no exterior. Você olhando para as duas casas, elas estavam edificadas, bem pintadas, os muros, as paredes, as janelas, tudo era semelhante, mas a fundação era diferente. Então você e eu precisamos estabelecer a fundação da nossa vida, firmar os nossos passos, andar com o nosso caminho, que é estreito. O caminho de Deus é estreito. O caminho que nos leva à vida e à salvação é estreito. O caminho que nos leva à perdição, diz a Bíblia, ele é largo, ele é um caminho de trevas. Então veja bem, no caminho que nos leva à salvação, este caminho estreito, nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. Precisamos caminhar tendo a palavra de Deus como luz para o nosso caminho. Lembrando sempre que ao edificarmos a nossa casa sobre a rocha, o fundamento dela está alicerçado na palavra de Deus. Cristo é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso muro de proteção. E então, quando as situações e circunstâncias desta vida vêm sobre nós, nós passamos agora a viver um momento diferente, em que apesar de sofrermos os danos relacionados com todas estas tempestades, tentações, lutas, provações, dificuldades, jamais seremos destruídos. Não por causa de nós mesmos. Esqueça isto, ninguém é melhor do que ninguém é mais forte do que ninguém está isento, imune de receber e de passar por situações diferentes uns dos outros. Isto é bobagem, todos nós estamos suscetíveis às tempestades, às lutas, tribulações, tristeza, amargura, angústia, depressão e dificuldades financeiras, afetivas, emocionais, conjugais, familiares, de saúde, todos nós. A diferença é uma só: aonde nós edificamos a nossa casa, em quem nós estamos firmados. E então, se você e eu estamos firmados em Cristo, nós agora passamos a ter a certeza de que, apesar de todas as variáveis, como eu citei aqui, nós sabemos, Ele jamais nos abandonará. E ainda que nós tenhamos que morrer, ainda que tenhamos que perder a nossa vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque este amor nos alcançou, este amor nos libertou, este amor nos comprou pelo sangue do Cordeiro, pela vida de Jesus Cristo. E uma vez você e eu comprados por Deus, jamais poderemos ser arrancados
arrancados das mãos dele. Agora a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa esperança está nele, porque ele nos comprou e nos fez filhos amados dele. Nunca se esqueça, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, um plano de fazer-nos filhos amados, filhos de um Pai amoroso, que tem todo o prazer em nos abençoar.